Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Glorificado, exaltado, seja engrandecido o nome do nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Vamos dar início ao nosso culto neste domingo. Domingo onde nós vamos aí celebrar a Santa Ceia. Vamos compartilhar essa comunhão com os irmãos, mesmo de longe, né? Separados, mas juntos em espírito, em Cristo Jesus. Glorificado, exaltado, seja bem-vindo. Ei, Diácono Glaucio, Diaconisa Silvia, Pai do Senhor, Deus abençoe você e sua casa, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, vamos dar início ao nosso culto nesta manhã. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que tem nos mantido de pé. E eu quero abrir este culto de domingo no Salmo de número 42. A alma anela por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, aonde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus aonde está? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus maravilhoso, que Deus lindo, que Deus tremendo. Esse Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra, que nos concede a vida, que nos concede a sua misericórdia e renova ela a cada dia mais. E não nos deixa aí cabisbaixo, não nos deixa prostrado. Antes nos levanta dia após dia, nos toma pela nossa mão direita e nos coloca de pé. Por que está batida a minha alma? Quantos não tem sido a afronta do inimigo? Quantos não tem sido a palavra para mim, para você, para a sua casa e para todas as nações, né? Para aqueles que creem, que confiam no Senhor. Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus, né? Quantos não têm apontado, dizendo: aonde está o teu Deus? Me mostre o teu Deus agora. E nós podemos dizer: meu Deus está no céu, mas também está no meu coração, está junto conosco, porque Ele não nos desampara e nem nos desamparará, porque nosso Deus é vivo. O nosso Deus é vivo. Ele está vivo, Ele está conosco o tempo todo. Por que está batido a minha alma? Por que se consome dentro de mim? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus e ainda o louvarei, porque Ele é o nosso auxílio. Que o Senhor possa estar aí curando os corações. Não sei como você levantou nessa manhã, mas o Senhor que te conhece, que te sonda, o Senhor que te fez, que te formou, Ele sabe. Ele tem te visto, Ele tem te contemplado, porque Ele é o único. Hoje nós vamos celebrar aí a ceia do Senhor, domingo de ceia. E eu quero te dizer que Deus, Ele é contigo, Ele é comigo. A alma está batida? Confia no Senhor. Entrega os seus caminhos na mão dEle. Entrega o teu coração. Coloca as suas necessidades perante a Ele mesmo. Não sinta envergonhado. Não se sinta envergonhado perante a Deus. Se humilhe diante dEle. Diga a Ele, reconheça: Senhor, sou fraco.
Senhor, sou pecador. Senhor, eu tenho as minhas deficiências, porque o Senhor sabe que nós passaremos por aflições nesse mundo, porque é a palavra dele. Mas ele também nos deixou, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Aonde está o teu Deus? Meu Deus ressuscitou e ele está vivo. E é porque ele vive que nós podemos crer no amanhã. Porque está batida a minha alma dentro de mim. Espere em Deus, confia nele e ainda o louvarei. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que nos concede mais uma semana. Mais uma semana se inicia no dia de hoje. E nós podemos glorificar o Senhor. E eu te convido para adorar ao Senhor nesta manhã. Aquele que está vivo. Aquele que está entre nós, porque ele vive. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Te adoramos, Senhor. Oh, Deus, sabemos que nós temos um Deus, Pai, que acalma a nossa alma, que acalma a tempestade, Senhor, que faz o mar bravio, Senhor amado, a se acalmar, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus amado querido, porque nós reconhecemos a tua soberania e podemos cantar a todos o que ele vive, posso crer no amanhã, o que ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus enviou. Deus enviou seu filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morrer, o meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim não precisamos temer nada, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo então, terei vitória, terei na glória, o meu Jesus, que vive está, porque ele vive, posso crer.
ainda o louvarei. Aleluia. E a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Ele vive está. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor Deus, Deus. nesta manhã, Pai. Aleluia. Bendizemos e glorificamos o teu santo nome na beleza da tua santidade, Senhor. Porque o Senhor é um Deus vivo, tu és um Deus verdadeiro, tu és um Deus presente, tu és um Deus poderoso. Papai amado, tu és o Deus, Senhor amado, que renova os nossos sonhos, restaura as nossas forças, Pai. Tu és, Senhor amado, Deus, Papai amado da nossa vida. Obrigado, Deus amado, pela semana que se foi, porque o Senhor nos sustentou, nos livraste de todo o mal. Ah, Deus, obrigado pela semana que se inicia. Obrigado por este dia maravilhoso de vida, por este sol, Senhor amado, reluzente, Senhor amado, que está lá fora. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas maravilhas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor há de fazer. Obrigado, te louvamos, te adoramos, Senhor, pelo que tu és, o grande eu sou. Ah, Jeová, Rafa, o Deus que sabe, o Deus que cura. Ah, Deus, toma aí essas almas abatidas, toma aí esses corações feridos, toma aí, Senhor amado, os corações entristecidos nesta manhã. Ah, Deus amado, inunda o Senhor Deus com a tua graça, com a paz que excede todo entendimento humano, Senhor. Pai, queremos começar, Senhor, este culto, Senhor. Ah, Papai amado, bendizendo o teu nome, Pai. Exaltando, Senhor amado, a vida, Senhor amado, que há em ti, Senhor. Muito obrigado. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração a cada família, a cada vida que já está aí conosco, cultuando, Senhor amado, a ti. Recebe-nos em consagração, a nossa casa, os nossos filhos, tudo aquilo, Senhor amado, que vamos fazer durante este dia. Cada família que já está aí. E aqueles que vão assistir, Senhor, que vão, Senhor amado, nos acompanhar durante todo o dia, Senhor, ouvindo, Senhor amado, este culto, Pai. Que a tua graça, a tua paz possa inundar, Senhor amado, a cada coração. Em nome de Jesus. Porque o Senhor vive e reina para todo sempre. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. É aquele que se entregou por mim e por você, naquela cruz, por amor de mim, por amor de você. Aleluia. Aleluia. Seja sempre exaltado.
enaltecido, seu nome é santo, poderoso é e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor Deus. Glorificamos, Senhor Deus. Somos agradecidos, Senhor Deus. Somos agradecidos, Senhor. Não há palavras, Senhor Deus. Não há palavras, Senhor Deus, para descrever, Pai. Tamanho amor para com a nossa vida. Obrigado, Jesus. Pastor Sebastião. Queridos, graças e paz, nos reunimos aí nesse domingo para celebrar a ressurreição de Cristo, para celebrar a vitória do nosso Deus sobre a morte. É um tempo de memória, onde nós estamos fazendo aí um memorial de lembrança desse acontecimento que marca tantas vidas. E é interessante a gente pensar acerca disso, porque hoje nós estamos reunidos aqui. E eu estou com a minha família, e com certeza você, na sua casa, alguns estão com a sua família também. E hoje você tem uma oportunidade que talvez você não tenha na igreja. Porque hoje nós vamos participar da mesa, comer o pão de casa em casa, como assim diz a palavra. E você que aí está, isso aqui não é uma ceia institucional, porque a ceia institucional, ela é celebrada no templo. E ela, devido à instituição, igreja, não à instituição bíblica, é necessário que alguns requisitos eles possam ser preenchidos. Mas você está na sua casa e talvez você tenha uma oportunidade que você ainda não teve na sua igreja, de colocar um cálicezinho para aquela pessoa que você ama, para que ela possa participar com você, já de uma forma profética de algo futuro a acontecer, de uma conversão, de uma transformação e de uma mudança. Então, se você sinta vontade, você está na sua casa. Se você quer chamar o seu filho, o seu esposo, para cear com você, faça, em nome de Jesus. Não há maldição alguma, não há nada. A única coisa que ele precisa é discernir. O que é discernir? É ter convicção que Jesus morreu e ressuscitou para a remissão dos nossos pecados. Nós, como igreja em Mariana Torres, nós ainda não retornamos ao trabalho. Nós, como igreja em Getulândia, também ainda não retornamos aos trabalhos no templo, né? Em Mariana Torres já está liberado pelo prefeito e com os devidos cuidados, mas nós, como igreja, sentimos que teremos falta de muitos irmãos, não teremos no templo a alegria das crianças,
e em uma reunião na semana passada, nós decidimos aguardar um pouco mais para que se aumente a flexibilidade, né? E enquanto isso, nós vamos trabalhando dessa forma virtual, nós vamos estar nos encontrando, eu entrando na sua casa, você entrando na minha casa e adorando a Deus com alegria. E a gente precisa ir se adaptando a algumas coisas e estamos tentando fazer isso já pelas lives, o tempo de culto, ver se a gente consegue diminuir. Então são várias coisas que a gente já está se preparando para quando retornarmos ao templo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo à igreja de Colossos, no capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, o que é a idolatria, e por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena e no vosso falar. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem como os seus feitos, e vos revestiste no novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre. Cristo é tudo em todos. Deus Santo, nós te louvamos mais uma vez. Te bendizemos, ó Deus, na beleza da tua santidade. E queremos, ó Deus, memorial à tua ressurreição. Ó Deus, e nós te pedimos, Pai, fala a cada vida, a cada lar. Ó Deus, toca nos corações nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto conhecido, mas quando nós vamos à carta que Paulo escreve à igreja em Colossos, o tema principal da carta é a suficiência de Cristo. Então, a carta, ela aborda que Cristo, ele é suficiente em todas as coisas. Por que a carta, ela nos fala do Cristo que é suficiente? Porque a igreja de Colossos, ela estava vivendo um tempo onde eles começaram a uma adoração contrária àquilo que a palavra de Deus ela ensina. Para aqueles de Colossos, era necessário culto aos anjos. Várias heresias estavam entrando no meio da igreja. E por isso Paulo escreve a eles combatendo a heresia do culto aos anjos, de culto aos mortos. E ele fala que Cristo, ele é suficiente. E eu quero te fazer essa pergunta. Cristo, ele é suficiente na tua vida? Cristo, ele é o único suficiente para você? Você tem convicção que com Cristo você pode vencer todos os seus desafios e que Cristo, ele te garante esta vida eterna, essa salvação através do seu sacrifício? É isso que Paulo, ele quer falar para os da igreja de Colossos. Mas quando eu olho esse texto, eu vejo que dentro do próprio texto,
Paulo ele trabalha uma conjunção verbal muito interessante, porque Paulo ele trabalha dentro do texto de Colossenses 3, de 1 a 11, 3 imperativos. Então quer dizer, o que são esses imperativos? O que é o verbo nessa condição imperativa? Quer dizer que não é simplesmente uma sugestão que Paulo dá a eles, mas Paulo dá a eles uma ordem. E quando nós pensamos acerca desses imperativos, nós lembramos lá da grande comissão, ide por todo mundo. Então, aquilo de lá não era uma sugestão, aquilo de lá não é um pedido qualquer, é uma ordem. Então, Paulo, ele chega para a igreja de Colossos e ele deixa aqui 3 ordens que a igreja ela precisa seguir para que Cristo ele seja tudo em todos. E Paulo ele fala muito interessante, porque quando você segue esses 3 verbos, não importa se você é grego, não importa se você é judeu, não importa se você é da circuncisão ou da incircuncisão, não importa se você é bárbaro, cita, escravo ou livre. Cristo ele se transforma tudo em todos quando nós obedecemos essas ordens que Paulo ele trabalha dentro do texto dentro desse texto, e ele começa dizendo assim para aquele povo: portanto, se fostes ressuscitado, é como se ele levantasse uma dúvida: você é de Cristo mesmo? E a gente para pensar, né, Roberto? Você é de Cristo mesmo? Primeiro, qual a primeira ordem que Paulo dá àquele povo? Buscai as coisas lá do alto. É interessante a gente pensar nisso, porque aquele que é de Cristo, ele precisa buscar as coisas lá do alto. Amados, e nesse tempo que nós estamos vivendo agora, de uma parcial liberação da igreja, mas de uma forma geral, ainda estamos vivendo um final de quarentena, um final de recesso, onde nós estamos distanciados do templo, onde nós estamos distanciados de muitos dos nossos afazeres. E a nossa mente ela começa a pensar como será, o que vai acontecer, e a gente começa a viajar mentalmente em coisas que podem nos levar à destruição. Hoje nós vemos que muitos dos nossos irmãos estão vivendo um tempo de depressão, um tempo de angústia, um tempo de ansiedade, porque a mente está presa nessa visão natural, nesse mundo. Porque as coisas lá do alto não nos causam depressão, as coisas lá do alto não nos causam ansiedade. O que nos causam depressão e ansiedade são as aflições desta terra. E a primeira ordem que Deus, que Paulo, ele dá à igreja: vocês são de Cristo mesmo? Então a primeira coisa que você precisa fazer: buscai as coisas lá do alto. E eu fico pensando como tem sido a minha vida nesse período de pandemia. O que eu tenho ocupado? O que eu tenho buscado fazer? Será que nesse período eu tenho procurado orar um pouco mais? Será que nesse período eu tenho procurado fazer ter um tempo maior de leitura da palavra? Será que nesse tempo aqueles que gostam de escrever estão escrevendo mais acerca das coisas de Deus? Ou será que a minha busca nesse tempo tem sido coisas para satisfazer a minha carne? E como acontece com muitos de nós, eles estão satisfazendo a carne e enfraquecendo a alma. E quando nós olhamos essa primeira ordem: buscai as coisas lá do alto. E eu quero que você compartilhe comigo junto, livro de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 33. Mateus, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí já não é Paulo mais.
Agora é Jesus falando. A ordem que Jesus dá ao povo no final do Sermão do Monte. Finalizando o Sermão do Monte ali, já chegando à conclusão do sermão, ele chega e fala assim, ó, buscai as coisas lá do alto. Já não é mais Paulo ordenando, mas agora é o próprio Jesus dando uma ordem àquele povo. Olha, buscai o reino de Deus. O reino de Deus, o próprio Jesus, ele disse que o reino de Deus ele é implantado na terra, mas não é um reino terreno, é um reino espiritual. Então nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus. E aonde está a justiça de Deus? A justiça de Deus está em Cristo Jesus. Então Jesus ele fala assim, olha, busca primeiro o reino, depois você busca a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas são essas que que Jesus está falando? Se você pegar o início, ele vai falar das coisas dessa vida. O que há de comer, beber e vestir. Aí voltando ao texto em Colossenses, ele diz que buscai as coisas lá do alto. E com o efeito de buscar as coisas do alto, fazendo um paralelo com um texto de Mateus, buscar as coisas do alto nos livra da ansiedade. Que é isso, pastor? É buscar as coisas do alto nos livra da ansiedade. Olha que coisa interessante, queridos. Quando você faz um link do texto de Colossenses com o texto de Mateus, você vai ver que quando buscamos as coisas do alto, deixamos de ser ansiosos. É verdade. Quando nós buscamos as coisas do alto, nós vencemos a ansiedade, porque a ansiedade ela tem os seus níveis, e em alguns níveis são naturais. Sim, Jesus. É natural sentir algum tipo de ansiedade. Isso é natural, a gente ficar ansioso por uma coisa ou outra. Não é ansioso, não é normal permanecer ansioso, ou levar ela a um tipo que possa ser um tipo de enfermidade. Então, quando eu olho, buscai é a primeira ordem. E fica a pergunta para mim e para você. O quanto estamos nessa busca das coisas lá do alto? Então, a primeira coisa, buscai as coisas do alto para vencer a ansiedade. Aí na sua casa você pode repetir comigo? Buscar as coisas do alto para vencer a ansiedade. A segunda ordem que ele dá é a seguinte: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É verdade. Olha, a primeira ordem é buscar. A segunda ordem é pensar. Eu fico imaginando, às vezes eu paro e penso como será o céu, né? Como será aquele momento quando você vê muita dor, muito sofrimento, fala, meu Deus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Oh, Deus. E a gente fica pensando, meu Deus, como a gente... Hoje nós sabemos que quando a nossa mente ela começa a se ocupar com muitas coisas, nós falamos que o buscar livra da ansiedade e o pensar livra de quê? Quando você vai a Filipenses, volta um pouquinho, Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Oh, Deus. Sabe, queridos, quando nós começamos a pensar, se você parar de frente da televisão, se você começar a ver, tá morrendo gente, e agora é a onda. Ontem a gente ainda brincava com a Beth, né? Eu e a Beth ainda brincávamos sobre isso ontem, que falaram que agora é o pico.
Eu falei que eu estou ouvindo que é o pico da doença desde que começou. Olha, agora, no início de março, começou essa separação, né? Eu ainda brinquei com os irmãos, aí não quiseram me dar 3 meses de férias, eu estou indo para o quarto, né? Não quiseram me dar 3 meses de férias, estou indo para o quarto mês de férias, né? Ainda brinquei assim, ó, eu quero mais 3 meses, Deus que me perdoe, né? Ela vai para o 4º mês de férias. Brincadeira, né, irmãos? Mas em março começou, aí falaram o seguinte, olha, a partir do dia 14 de abril vai ser o pico da doença. Aí chegou 14 de abril, a doença está aí. Olha, agora, no início de maio, dia 4 de maio, a doença vai estar. Agora vai ser dia 15 de junho. Sabe o que eu entendo com isso? Nem eles sabem de nada. Eles não sabem. E por isso tentam dar justificativa. Jesus. E quando nós nos colocamos aqui, nossa, será que vai ser mesmo? Eu acho que é perto do dia 15, eu não vou sair de casa, eu não vou atender ninguém, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E a mente da gente, ai, quantas pessoas estão morrendo. E isso daí a gente vai ficando num estado que vai nos levando a um nível mental de desgastes, de cansaço. Hoje tem pessoas que estão fazendo menos coisas que faziam e estão mais cansados do que estavam. Hoje tem pessoas que estão vivendo uma estafa emocional que está a um nível de quase de gritar, de se esgoelar, porque está chegando no limite, porque a mente ela não consegue pensar em outra coisa. Quando nós paramos e pensamos, ele fala assim, olha, você é de Cristo, primeiro você busca as coisas do alto, agora você pense nas coisas do alto. Pense na obra, pense no Senhor, pense de como você mesmo preso dentro de casa, você pode produzir para o reino. Jesus. Seja através de uma mensagem que você coloca no WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo da família. Seja uma ligação que você faz para uma pessoa que também, como você, não pode estar no templo. Seja uma busca das pessoas que fazem parte do grupo de risco, que não é só não estar no templo, não pode estar em lugar nenhum. Coisa que pense nas coisas do alto. Pessoas que ainda não conhecem a Cristo e precisam receber esse anúncio. Eu falei que buscar livra-nos da ansiedade. Mas pensar nos livra da depressão. Pensar nas coisas do alto nos livra da depressão. Irmãos, quantos já perderam o emprego? Porque quando pensamos nas coisas ruins que estão acontecendo, nós perdemos a esperança. E quando perdemos a esperança, nós perdemos a nossa força vital, que é essa vontade de viver. E nós começamos a nos a isolar mais do que já estamos. Começamos a nos afastar. A mente só começa a pensar coisas ruins. Se você perdeu o emprego, você só pensa que não vai ter outra porta, que não vai ter outra oportunidade. Se a sua empresa fechou, você não acredita que não pode se levantar novamente. Porque a esperança, ela vai se esvaindo a um ponto que a pessoa não quer ver ninguém. Pensar nas coisas do alto livra-nos da depressão, livra-nos dessa angústia, faz com que a gente vença o que se perdeu, mas com a esperança naquilo que Deus ainda vai fazer. Aleluia. Quando nós pensamos nas coisas do alto, é como você lembrar assim, olha, hoje está tão difícil, mas eu sirvo um Deus que Ele é um Deus tremendo. Glória a Deus. E quando você começa a pensar que você serve um Deus que abriu o mar vermelho, quando você começa a pensar num Deus que desceu o maná do céu,
Quando você começa a pensar num Deus que enviou cordonizes, quando você começa a pensar num Deus que abriu o Rio Jordão, quando você começa a pensar num Deus que fez brotar água da rocha, quando você sai da sua varanda ou abre a sua janela e você olha para o sol e você vê que até os astros, as estrelas, eles manifestam a glória de Deus. Quando você abre os seus olhos e você vê que a misericórdia do Senhor se renovaram sobre a sua vida nessa manhã. É o que Paulo diz à igreja de Filipenses. O que há de bom, o que há de agradável, o que há de belo. Aleluia. Seja isso que ocupe a vossa mente. Verdade, aleluia. Mas hoje tem tanta gente remoendo tanta coisa na mente. Está com a mente assim, ó, só remoendo. Está só com a mente assim, ó. Irmãos, nós servimos a um Deus todo-poderoso. Glória a Deus, aleluia. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Maravilhoso Deus, aleluia. E nós precisamos entender isso e pensar nisso. Pensar que isso tudo que nós vivemos vai passar. Eu creio, sim. Pensar que Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. Sim, Deus. Que não cai uma folha da árvore sem que assim Deus permita. É verdade, Deus. É confiar. É esperançar. Saber que isso é só um tempo. Sabe, precisamos pensar. Pensar, quando a igreja voltar, eu vou trabalhar diferente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sabe, fazer projetos, irmãos. Fazer planos para a obra do Senhor. Buscar ideias, pensamentos novos e apresentá-los diante de Deus. Buscar nos livra da ansiedade. Pensar nos livra da depressão. Nas coisas do alto. Mas Paulo, ele dá uma terceira ordem. E a terceiro imperativo desse texto está no versículo de número 8. Agora, porém, despojai-vos. E de que ele manda despojar? Tudo isso. Aí ele começa. Maldade, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, do vosso falar, não mintais uns aos outros. É interessante isso, quando nós olhamos aqui, né, meu bem? É verdade. Porque ele manda você buscar as coisas do alto, ele manda você pensar nas coisas do alto, mas ele manda você despojar. O que é o despojar? É quando eu chego aqui com um casaco, né? Aí eu vou e tiro o casaco. Eu estou me despojando. Despojar, eu quero te dizer, isso daqui não é um conselho, irmãos. É uma ordem. Despojai-vos. Sabe, tirar de você todas essas coisas, porque tudo aquilo que foi dito aqui são coisas que nos afastam de Deus. Segundo aos Coríntios, no capítulo de número 5, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e tudo se faz novo. Aleluia. As coisas se fazem novas. Oh, Deus. Eu não tenho como ser uma pessoa que busca as coisas do alto, que penso nas coisas do alto, com comportamentos como esses que são reprováveis aqui.
Ele nos chama a algo muito interessante. Porque quando eu começo a me despojar dessas coisas, eu começo a produzir algo. Eu produzo algo para a minha vida cristã. Eu produzo algo para as pessoas que estão ao meu lado. Quando eu me mortifico, eu despojo destas coisas, eu produzo fruto. E eu produzo um fruto que é precioso. E é o fruto que Gálatas, no capítulo 5, ele fala para a minha vida e para a sua vida. Gálatas, capítulo 5, ele fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Mas quando ele chega no versículo 22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando nós pegamos aqui, despojai-vos. É pegar a obra da carne e deixar de lado, tirar ela da vida. Por quê? Porque o próprio texto diz assim, que nós deixamos de lado o velho homem. E quando vamos a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Aleluia. Nós somos uma nova criatura. Glória a Deus, aleluia. E nós precisamos nos despojar, irmãos. E nesse tempo que nós vivemos, quantas coisas precisamos tirar da nossa vida? Quantas coisas atrapalham essa nossa comunhão? Quantas coisas atrapalham a nossa jornada com Cristo? Porque apesar de estar em Cristo, ainda praticamos coisas que não deveríamos praticar. Sabemos que a luta é grande, sabemos que a batalha é grande, mas nós sabemos que o nosso Deus é maior. Aleluia. Nós sabemos que o Espírito de Deus que habita em nós tem poder para mudar todas essas coisas. E é no poder desse Espírito que eu e você precisamos confiar. É no poder desse Espírito que eu e você precisamos nos entregar. Não podemos dizer que buscamos as coisas do alto, que pensamos nas coisas do alto, se na hora de praticar, nós continuamos praticando as coisas antigas. Irmãos, não existe mudança. Não existe mudança se as atitudes são as antigas. Quando se fala em mudar, se fala em atitudes novas. Fala em novas posturas, em novas direções. E quando nós olhamos aqui, e nós vemos que ele começa assim, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. E nós estamos aqui. Oh, Deus. E eu falei que buscar nos livra da ansiedade. É verdade. Que pensar nos livra da depressão. Mas despojar nos leva à santidade. Glória a Deus, aleluia. Quando nós nos despojamos, Sim, Jesus, nós somos conduzidos a essa santidade, a essa separação que Cristo tem. E ele diz que quando você despoja, você se reveste de um novo homem. Aleluia. Então você tira aquela roupa velha e veste uma roupa nova. E através dessa roupa nova, você alcança o pleno conhecimento segundo a imagem de Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. Maravilhoso. É preciso despojar para encontrar esse conhecimento, para se aproximar dessa imagem. É dar lugar a esse novo homem que habita em nós, que habita na nossa vida. Deus lindo, e quando aleluia. nós olhamos uma palavra maravilhosa Oh, Deus como essa. santo, aleluia. O que falta, pastor, Santo, então? santo, Praticá-la. É verdade. O Evangelho é praticidade. É verdade. O Evangelho não é quanto eu falo dele, mas é quanto eu o pratico. Sabe por quê?
Porque Paulo diz que nós somos cartas vivas. É verdade, Deus. Se eu falar e não praticar, de nada vai adiantar. As pessoas, o crente, lê a Bíblia. As pessoas leem a nossa vida. Não é, irmã Beth? É verdade. O que as pessoas estão lendo Somos livres. é a nossa vida. É verdade. Porque nós somos carta viva. Oh, aleluia. Nós somos a obra de transformação de Cristo na Terra. Maravilhoso Deus. Porque muita coisa não acontece e muitas pessoas não se convertem, principalmente dentro da nossa casa, É, Pai. porque eles não estão conseguindo ler o novo livro que é a sua vida, É verdade. porque ainda tem marcas do livro antigo. Oh, Deus. Então, nessa manhã, nesse domingo, para esse início de semana, 3 ordens para a minha vida e para a vida da igreja. Busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Glória a Deus. Despoje-se do velho homem. É, Deus. Buscar as coisas do alto ajuda-nos a vencer a ansiedade. Glória a Deus. Aleluia. Pensar nas coisas do alto ajuda-nos a vencer a depressão. É, Deus. E despojar ajuda-nos a alcançar santidade, separação. Santo Deus. Aleluia. Para quem? Para quem é tudo isso? Para todos. É, Porque Cristo é tudo é. em todos. Glória a Deus. Que Aleluia. o Senhor Jesus Maravilhoso Deus. possa ser suficiente Ah, Jesus. na sua vida. Que o Senhor Jesus possa ser suficiente na sua casa e na sua família. Curve a sua cabeça. Oh, aleluia. Vamos orar mais uma vez. Mãe, ore, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus lindo. Aleluia. Santo Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, nesse momento que estamos aqui reunidos, queremos, ó Pai, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, Amém, Deus. orando Oh, aleluia. todos aqueles que necessitam de oração, Senhor. Amém, Deus. Pelo nosso Toma as Pai, vidas nas suas mãos, Deus. toma, Senhor, Abençoa, Pai. aqueles que estão sofrendo, Amém, nas Deus. tuas mãos, Senhor. Acalenta com seu Oh, poder, com a sua... Amém. Isso vai passar. Amém, Nós Deus. temos que ter a fé, Amém, a Deus. consciência de que tudo isso vai passar. Amém, Deus. São fases, Jesus. Aleluia. Nós estamos perdendo muita gente, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Amém, Deus. Porque o Senhor está no controle. Amém, Está no Deus. controle de tudo aquilo que está acontecendo. Amém, Deus. Nada vai acontecer, Senhor, que o Senhor não esteja no controle. Amém, Deus. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor vem proteger. Amém, Deus. Cuida do nosso país. Amém, Cuida Deus. desses países que estão vivendo essas coisas. Amém, Deus. Põe consciência nas pessoas. Amém, Oh, Deus. Deus. Que se elas não fizerem É. a sua parte, Senhor, tudo isso vai ser em vão. É verdade. Oh, papai. Mas o Senhor está no controle. Amém. Nós temos fé. Glória. Temos que ter fé, Senhor. Amém, Deus. Que isso é uma fase. É E verdade. que isso vai passar. Sim, Deus. Que nada vai acontecer na nossa vida Oh, e Deus. na vida do povo se o Senhor não permite. Amém. Se o Senhor permite, só acontece aquilo que o Senhor permite. Amém, Deus. Porque sem a sua permissão, nada acontece. Oh, Amém. Deus. Então nós agradecemos, Sim, Oh, Senhor, Deus. nesse momento de ceia. Amém. Nós agradecemos a oportunidade de nós estarmos aqui. Amém. Oh, Jesus, você é maravilhoso. O Aleluia. Senhor tem feito maravilha, Senhor. E tem pessoas que não conseguem enxergar. É, Deus.
Tira Abre os os olhos, escamas tira dos sim. olhos Em das Amém, nome de pessoas Jesus. que estão com os Ah, olhos Deus, toma aí. cheios de escamas. É verdade. Que o Senhor venha tirar. Amém. Sem livrar, Em Senhor. nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, por essas famílias, Amém, Deus. que o Senhor vai dando força, Sim, Senhor, Deus. que deixa essas pessoas venham acreditar que só o Senhor é Deus. Amém. Aleluia. Então, nós agradecemos, Senhor. Em nome de Agradeço pela Glória minha a Deus. família, agradeço Aleluia. pela família dos meus amigos, Amém, e Deus. pelos meus inimigos, Senhor, porque É, Deus. eles são carentes e É verdade, precisam, Deus. porque a gente só ora quando as coisas estão tudo bem. Oh, A Deus. gente tem que orar por aqueles também, Senhor, que eles vão sentir o Amém. mesmo desejo nosso que está na sua Oh, presença, Deus. que eles venham Toca os corações sentir. essa manhã, Senhor Muda a Deus. história, Em Deus. nome de Muda o Jesus. Pai. Muitas Converte, Ah, Deus. Deus. Em nome de Jesus. Todas Amém. as pessoas Toma que Em nome isso, de Jesus. perdidas Em pelo nome mundo. de Jesus. Oro pelas pessoas que vêm pedindo oração. É verdade, Deus, Deus. muda. Toma isso, Senhor. Cada pedido. Oh, Deus. Cada Toma as tuas mãos. Oh, pedido, Deus. Em Senhor. nome de Jesus. Toma nas suas mãos Sim, cada Deus. pedido, Amém, Deus. cada oração, Senhor, Aleluia. Em nome que de o Jesus. povo vem pedindo. A Sim. gente vai orando e o Senhor vai aliviando em nome Amém, de Deus. Jesus. Aleluia. É essa a minha oração. Amém. De Aleluia. hoje. E que o Senhor continue Glória a nos Deus. abençoando. Amém. Que graças a Deus, a nossa família é uma família abençoada. Amém, Deus. Aleluia. Eu agradeço, Senhor, Obrigado, por Jesus. tudo. Sim, Deus. Por tudo que o Senhor tem Obrigado, Senhor. feito e Em por nome de tudo que o Jesus. Senhor ainda vai fazer. É verdade, Amém. Deus. Muito obrigada. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigada. Obrigado. E assim eu encerro minha oração. Te Amém. agradecendo por tudo que o Oh, Senhor tem Deus, feito em nome e de por Jesus, tudo que o Senhor. Senhor ainda vai Aleluia. fazer. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós vamos passar por um momento de Santa Ceia. Você que está aí na sua casa, né? Está aí com o seu pão, suco de uva, né? Os símbolos da ceia. A palavra de Deus, ela diz que quando Jesus ele se reuniu com os seus discípulos ali, Paulo diz que na noite em que Jesus foi traído, né? Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos dizendo: esse é o meu corpo, né? Que é vertido, que é derramado ali na cruz por vós, que é vertido na cruz, que sofre. É o corpo de Cristo que sofreu pela minha e pela sua vida. Da mesma forma, ele pegou o suco de uva, pegou o vinho, deu graças e disse aos seus discípulos que aquele vinho era o símbolo da nova e da eterna aliança. Amém, Deus. Jesus ele faz uma aliança conosco. E nós hoje estamos aqui como na Santa Ceia, Aleluia. celebrando, Santo, né, santo, esse momento, santo. Aleluia. trazendo à memória, Obrigado, Deus. recordando É verdade. esse momento tão importante Obrigado, na Senhor. vida da igreja. Então, nós queremos orar, abençoando os elementos, você aí na sua casa, né? Receba essa oração, Oh, ore junto em comigo, nome de Jesus. né? E ceie com a sua Oh, família. Deus, aleluia. Tire esse momento para cear com a sua família, né? Até de uma forma profética, por aqueles que ainda não se posicionaram. E se você quiser se posicionar, o momento é agora. É verdade. Se você toma a decisão por Cristo, o momento é esse. Sim, Então vamos juntos participar da Santa Ceia do Senhor. Não é a ceia da igreja congregacional, não é a ceia do pastor Sebastião, é a ceia do Senhor. Aleluia. E nós celebramos com a nossa família, Glória para a a glória Deus. de Em Deus. nome de Pai Jesus. Santo, nós te Oh, louvamos, Deus. bendizemos o teu nome. Aleluia. Ó Deus, e queremos neste Sim, momento, Deus. ó Deus, apresentar esses É elementos. verdade. Apresentar o suco de uva, Deus, que representa o teu sangue que verteu na cruz do Calvário, a nova e eterna aliança. Apresentar o pão, ó Deus, que é o símbolo, ó Deus, do teu corpo, que foi, ó Deus, dilacerado na cruz do Calvário pelo nosso nome. Ó Deus, mas com tudo isso, hoje nós estamos como igreja reunidos, ó Deus, porque hoje nós celebramos a vitória do Senhor, a ressurreição, porque foi morte e ressurreição, a vitória de Cristo na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, para a regeneração, ó Deus, da nossa alma, ó Deus, para a reconciliação, para a justificação e para um futuro de glorificação. Que
Que Deus, o Senhor, possa abençoar cada um que vai participar desse momento, em nome de Jesus. Então, queridos, nós vamos estar aqui compartilhando do pão e do vinho. Faça isso na sua casa agora também. Olha, Santo, aleluia. Você que está aí na sua casa, né? Comai e bebei. Corpo e sangue de Cristo. Amém. Vamos entoar o salmozinho de número 438. E logo depois nós vamos estar Aleluia. encerrando. E depois nós vamos estar encerrando, né? O nosso culto em nome de Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nossos pecados verteu.
nós te louvamos mais uma vez. Oh, aleluia, Deus. Bendizemos, Senhor, na beleza da tua santidade. Santo, te louvamos. Queremos, Senhor, te agradecer por esse Adoramos momento a que ti, passamos juntos. Aleluia. Ó Deus, celebrando a Santa Ceia, Senhor. Aleluia. Toma a vida dos meus irmãos, toma a família. Em nome de Deus, que seja um domingo abençoado, Aleluia. uma semana de vitória, uma semana de restauração, Maravilhoso. e que muito em breve a gente possa estar reunidos no templo. Em nome de Ó Deus, com a alegria da criança, a sabedoria do idoso, ó Deus, o vigor do jovem, Aleluia. ó Deus, e todos juntos, ó Deus, trabalhando, ó Deus, para a glória do teu nome. A Deus, assim oramos, agradecidos, Aleluia. mais uma vez, Glória, glória, gratos a ti, aleluia. em nome de Jesus Obrigado, Cristo. Amém. 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 Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, igreja, seja comigo, igreja, e com toda a igreja espalhada pela face da terra. E a igreja diz: Amém. Este Não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia. Deus abençoe, bom Glória a domingo. Deus. Um beijo no coração de todos.